colegas. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa capacitação em planejamento de contratações na administração. Vamos agora entrar na primeira fase, o primeiro ponto daqueles 16 que nós tínhamos mencionado na abertura, A fase de planejamento da contratação, ela abrange aquelas 16 fases e vamos aprofundar aqui um pouquinho dessa ideia inicial que nós tratamos lá. Entender o que é o planejamento, como ele se insere no planejamento estatal e mais alguns cuidados que temos que ter para bem desenvolver as nossas atividades. Vamos lá, mais uma vez agradecendo aqui ao IPEA pela parceria, aproveitar para agradecer ao nosso colega Pedro que está aqui cuidando de toda a parte técnica e garantindo a qualidade dessa gravação. Vamos lá? Então, o processo de contratação pública, para a gente situar a questão do planejamento, ele se divide em 3 grandes fases. A fase de planejamento da contratação, objeto dessa capacitação, a fase de seleção do fornecedor, também chamado de fase competitiva, quando se trata de uma licitação, mas ela pode se aplicar também na seleção de uma contratação direta, embora seja bem mais restrita, e a fase de gestão contratual, uma vez assinado o contrato, todas as tarefas necessárias para que ele seja bem executado até atingir a sua finalidade. E como falamos, aqui nós iremos tratar desta primeira fase apenas, na primeira grande fase, a fase de planejamento da contratação, cujo procedimento se divide naqueles 16 quadradinhos que falamos na última aula. Então, para começar, vamos para o conceito de planejamento. Trouxe aqui o conceito que está lá no dicionário Aulete Digital, um dicionário gratuito na internet, bastante relevante, que nos diz que planejamento tem 4 acepções. A primeira delas, ação ou resultado de planejar. Essa não nos ajuda muito, Vamos para a próxima. Processo em que se determina um conjunto integrado de ações e procedimentos para a consecução de um ou mais objetivos. Esse já nos ajuda mais, Conjunto de ações e procedimentos está bem dentro do que nós falamos, que o processo ele se operacionaliza no mundo a partir de um procedimento, no qual se respeitam direitos e obrigações reciprocamente. E um tema que nós não podemos perder de mente é que toda esta nossa ação tem uma finalidade, tem um objetivo. Então não se contrata ou se licita apenas por contratar ou licitar. Isto é apenas um instrumento para atingir uma finalidade maior. Já falaremos mais disso. Terceira acepção, definição de etapas, métodos e meios necessários para a realização de um trabalho. Aqui nós temos exatamente a definição de procedimento, equivalente no direito à noção de procedimento, a sequência de atos necessária para que esse processo se realize com vistas a um fim. E a última acepção, um pouco mais ampla, fala de elaboração de projetos estratégicos para a solução de problemas sociais, econômicos, de urbanização, etc., ou para atingimento de metas de governo. Aqui a finalidade não se fala apenas daquele contrato. O contrato de limpeza não é apenas para deixar o prédio limpo. Na verdade, nós temos um conceito maior, contratos estratégicos. Muitas vezes o contrato de uma obra visa a geração de empregos, visa a criação de infraestrutura, e aí já está inserido num planejamento maior. Então nós temos que ter isso em mente. O planejamento não é só da contratação. O planejamento daquela contratação específica, ela é o resultado de uma série de medidas anteriores de planejamento de toda a gestão da administração pública, no caso que nós tratamos aqui, federal. Vamos pensar um pouquinho mais nisso? Olha lá, etapas do planejamento governamental. Quando começa o planejamento governamental? Se a gente for lá na Constituição, a gente vai ver a definição no artigo 165 sobre plano plurianual. O que é o plano plurianual? É uma lei editada do primeiro para o segundo ano do mandato do chefe do executivo, que vai disciplinar os grandes objetivos e os grandes investimentos naqueles próximos 4 anos. Daí plurianual, porque ele disciplina 4 anos do orçamento federal. Abaixo do plano plurianual e respeitando, nós teremos a lei de diretrizes orçamentárias, que é elaborada anualmente, e vai trazer as grandes linhas mestras da alocação orçamentária, que vai ser concretizada na LOA, Lei de Orçamento Anual. Esses 3 instrumentos aqui são instrumentos chamados de planejamento político. Ele é feito no diálogo da chefia do Executivo com o Congresso Nacional para definir onde serão empregados os recursos públicos. Então, planejamento político, a gente que trabalha com contratações, já recebe isso feito. Sempre temos que ter em mente as disposições da LOA, da LDO e do PPA quando formos fazer o planejamento do nosso órgão.
nosso planejamento institucional, que é materializado no Plano de Contratações Anual, que é aquilo que chamamos de planejamento institucional, e está regido no Decreto 10.947 de 2022. Aqui o órgão fará o planejamento de todas as suas contratações. Muitas vezes, em entidades bem longe aqui do Brasil, às vezes o órgão ele tem várias unidades, cada unidade quer comprar alguma coisa, muitas vezes não se percebe que elas querem a mesma coisa. Ao invés de fazer um contrato maior, que você ganha economia de escala, que você consegue equilibrar, aumentar potenciais fornecedores, começa a fazer uns contratos picadinhos e deixa muito mais caro. Então a ideia é que todos os órgãos apresentem suas necessidades, um órgão competente vai consolidar essas necessidades, definir prioridades para que você possa ter aquela contratação no bojo do planejamento maior da instituição. E o que nos interessa mais de perto aqui é o planejamento específico para aquela contratação, que vem no estudo técnico preliminar, que deve estar relacionado ao plano de contratações anual, que vai diagnosticar a necessidade e as possíveis soluções, e o termo de referência, que vai descrever efetivamente o que você quer contratar. Isso é o que nós chamamos de planejamento operacional. Então, desde o planejamento político, o nível estratégico de cada órgão vai fazer o seu planejamento institucional e, com base nele, as autoridades que têm a competência em licitações de contratos vão fazer o planejamento das contratações específicas para atender todos esses objetivos. Certo até aqui? Então, primeiro ponto que a gente não pode perder de vista, o contrato ele não é isolado, não é algo que surge no mundo por geração espontânea. Ele é o produto de uma série de etapas de planejamento para investimentos públicos que começa lá na Constituição até desembocar no contrato concreto. Beleza? Aqui eu trouxe o exemplo de um fluxo de elaboração de plano de contratações anual. Não é o foco agora do curso, mas eu só queria ilustrar para vocês que começa exatamente assim, né? Um órgão vai demandar uma necessidade, vai passar para um órgão específico consolidar. Se for uma solução de TIC, nesse caso aqui, passa pelo órgão responsável pela gestão de tecnologia da informação, se não vai direto para o outro órgão responsável por elaborar isso até ser aprovado. Eu não vou entrar, como eu falei aqui, em detalhes, mas só para você ter uma noção, todo órgão deve ter um fluxogramazinho assim, um mapeamento dos processos para que todas as necessidades de todas as suas unidades sejam consolidadas e contratações se deem de maneira estratégica. Princípio básico da economia, recursos são limitados, necessidades são ilimitadas. Escolhas precisarão ser feitas. Claro que cada gestor vai achar que a sua necessidade é muito relevante, mas aquele gestor que está num nível, em uma imposição de ver o todo, ele vai dizer, olha, a gente tem algumas prioridades, aqui nós vamos fazer logo, essa daqui vai demorar um pouquinho mais, porque depende de reforço de orçamento. Então esse é o tipo de gestão que passa por aquele planejamento institucional que é materializado no plano de contratações anual. Uma vez tomada essa decisão, é que nós vamos planejar as contratações específicas que foram as priorizadas e previstas nesse plano. Tudo certo até aqui? Então vamos lá para a nova lei que traz no seu artigo 18, aqui já entrando no planejamento operacional. A fase preparatória do processo licitatório, aí ó, falou processo, não mais procedimento, vendo a diferença para a lei anterior, é caracterizada pelo planejamento. Planejamento que é o foco desse treinamento aqui. Mais uma vez, a referência expressa planejamento. E deve compatibilizar-se com o plano de contratação anual, de que trata o artigo 12. Falamos dele há pouquinho, não aprofundamos, mas você já tem uma noção disso, né? Plano de contratações anual, mas seria um curso específico só para ele, né? Mas, em caso de dúvidas, estamos aí para, eventualmente, sanar. Sempre que esse plano for elaborado, vai estar de acordo também com as leis orçamentárias e deverá abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. Que são considerações técnicas, mercadológicas e de gestão. Técnicas dizem respeito efetivamente ao que eu quero contratar. Qual é a qualidade, qual é a quantidade, quais são as características, qual é a rentabilidade esperada, qual é a produtividade esperada. Então, diz tudo respeito ao objeto da contratação. Mercadológica diz respeito, como o nome diz, ao mercado. Ou seja, como é esse mercado? Há muitos possíveis fornecedores pulverizados, é um mercado mais restrito, a competitividade mais dificultada, é algo que tem, sei lá, uma ou duas empresas que são referência. Então você tem que verificar, estudar o mercado. A forma que você pretende contratar é uma forma que o mercado está acostumado a prestar ou vai demandar uma solução mais personalizada?
Tudo isso é consideração mercadológica, não diz respeito ao objeto, mas sim àqueles que estão no mercado disputando o fornecimento que a administração pretende contratar. E, por fim, considerações de gestão, considerações de ordem administrativa. O que é mais conveniente? Por exemplo, eu posso escolher entre comprar uma frota de veículos ou contratar o serviço de locação de veículos com motorista. Um exemplo clássico aqui, que já vem sendo equacionado pela administração. Ou eu posso querer contratar um serviço que a qualidade seja muito mais alta, mas seja por isso mais caro, ou um serviço mais básico que seja mais barato. O que é mais conveniente? Investir mais para ter algo melhor ou investir menos e ter uma coisa que renda menos, por exemplo? Esse é o tipo de decisão de gestão. O que é mais conveniente ou quando é mais oportuno investir naquele contrato? Esses são os 3 critérios que devem ser considerados na hora de você tomar a sua decisão. Lembra que nós falamos na apresentação sobre deixar claro no processo o horizonte de informações? Então, à luz das suas circunstâncias e das consequências que você vislumbra, você vai analisar esses 3 fatores, considerações técnicas, mercadológicas e de gestão, para que possa ser tomada a sua decisão. Esse artigo 18 é uma série de incisos. Eu vou focar aqui nos 2 primeiros. O que é que você não pode deixar de falar no seu ato que decide pela contratação? A descrição da necessidade de contratação, fundamentada em estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público envolvido. 2 pontos aqui que nós temos que chamar a atenção. 1. Necessidade. O que é uma necessidade? Necessidade é uma sensação de falta, uma sensação de carência. Ou seja, é algo que você precisa. Se eu estou com sede, eu tenho necessidade de água. Se meu prédio está sujo, eu tenho necessidade de limpeza. Se o local envolve valores, eu tenho a necessidade de vigilância, porque a segurança me falta. Então, toda vez que você começar a planejar uma contratação, nunca esqueça, parta da necessidade, não da solução. Uma coisa que às vezes a gente vê lá na França, em um lugar bem longe do Brasil, é que às vezes a pessoa se empolga com a solução e passa a querer moldar a sua necessidade uma solução pré-escolhida. Isso é inversão da lógica. Primeira coisa que tem que fazer é dizer o que você precisa. Depois de você dizer o que você precisa, você vai buscar dizer o que é que você precisa atender. Aí já entra no interesse público envolvido. A partir daí você vê as soluções. Por exemplo, teve um caso muito emblemático, que um distinto colega bem longe aqui do Brasil perguntou. Ele ficou muito animado porque ele soube que tinha um fornecedor que fornecia, ele era gestor municipal, né, de uma escola, e aí tinha lá um fornecedor que tinha uma carteira escolar revolucionária feita de um material que não grudava chiclete. Ele ficou impressionado com esse material que não grudava chiclete, justamente porque o custo que ele tinha com a manutenção dessas cadeiras para raspar o chiclete era muito alto. Aí ele veio me falar que a partir do preço, a garantia dessas cadeiras era de 10 anos, então que apesar de serem mais caras, elas seriam muito mais rentáveis no longo prazo, porque como a garantia era de 10 anos, esse investimento se diluiria, então você fizesse a amortização desses valores, seria mais vantajoso. Aí ele veio me perguntar que essa é uma tecnologia patenteada que só a empresa X tinha, se ele podia contratar aquela empresa. Aí o que é que eu tive que falar? Olha, você não vai dizer que quer contratar a cadeira que não gruda chiclete. Você vai ter que descrever a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Você precisa de carteiras escolares em condições. A manutenção das cadeiras no modo atual está gerando despesas muito grandes e você precisa racionalizar os investimentos nessa estrutura. Isso é uma necessidade. A partir daí você vai ter algumas soluções possíveis. Renovar as carteiras, contratar manutenção e, eventualmente, ver essa tecnologia nova, né? Você vai entrar nas considerações técnicas para dizer por que essa tecnologia é melhor, apesar de mais cara. Então vejam que se você simplesmente disser que quer contratar a cadeira que não gruda chiclete, isso você pode ser questionado, parece estar direcionando a licitação. Mas se você disser que para atender o interesse da educação, você precisa racionalizar os investimentos, e esta cadeira é uma forma de atender essa necessidade, fica muito mais fácil sustentar, inclusive perante os órgãos de controle. Ficou claro isso daqui? Espero que sim, mas qualquer coisa a gente pode continuar conversando aí pelos canais que serão disponibilizados, certo? Então nunca esqueçam, comecem da necessidade, comecem pelo porquê. Comecem em o que é que está me faltando, o que eu vou atender com esta contratação. E a partir daí você vai dizer que isto é necessário para atender o interesse público envolvido. Outro conceito fundamental, o que é interesse público? Isso não é uma discussão muito grande no direito, mas para a gente nos interessa aqui. Interesse público é a finalidade do seu órgão.
Para que você e seu órgão existem? É para atender, de regra, algum objetivo constitucional. Pode observar, nossa Constituição Federal traz uma série de objetivos. Redução das desigualdades, redução da pobreza, a criação de uma comunidade latino-americana de ações, tem essa e várias outras, né? Depois subdividem por áreas, por saúde, previdência, educação. E cada órgão existe para que uma finalidade dessa seja atendida. Isso é chamado de interesse público. É aquela medida que vai ser atendida para efetivar algum objetivo da Constituição. E cada órgão, no seu regimento, vai ter isso descrito de forma mais concreta. Eu trouxe aqui, em homenagem ao nosso anfitrião, na IPEA, o decreto 11.194, que traz o regimento interno do IPEA, e fala: o IPEA tem por finalidade promover e realizar pesquisas, estudos sociais e econômicos e disseminar o conhecimento resultante, prestar apoio técnico e institucional aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal na avaliação, formulação e acompanhamento de políticas públicas, e oferecer à sociedade elementos de conhecimento e solução de problemas e desafios. Então, para reduzir a pobreza com o objetivo constitucional, o IPEA pode realizar um estudo para mostrar o que é necessário investir para reduzir a pobreza. Um exemplo aqui. Isso é muito direto, né? Mas se você pensar, e o contrato de limpeza da mocinha que vai varrer e limpar as mesas todo dia? Atende interesse público? Sim, porque os pesquisadores precisam estar na sala salubre, limpa, para que eles possam produzir, pesquisar e realizar. Então, sempre seu contrato vai atender um objetivo constitucional. Então, você tem que dizer como esse contrato vai atender essa finalidade. Eu trouxe também aqui, né, como eu sou da AGU, eu trouxe o meu. Né, no meu órgão, está lá no nosso decreto, que a Advocacia Geral da União é a instituição que representa judicial e extrajudicialmente a União e, por meio da PGF, as suas autarquias e fundações. Então, para que a AGU serve? Para defender institucionalmente, na justiça e fora dela, todos os órgãos públicos federais. Né, a administração direta e indireta. Então vejam que às vezes alguns órgãos têm assim por incisos, como no caso do IPEA, às vezes tem uma descrição mais geral, como no caso da AGU, mas nunca percam. Então o dever de casa de vocês hoje é procurar o regimento interno de vocês, o decreto específico e ver e ter em mente, saber de cor a finalidade do órgão em que vocês estão trabalhando. E lembrem que toda decisão que você tomar, você vai ter que ter em mente que vai ser um pequeno passo para tornar aquela finalidade mais próxima. Ou seja, se aproximar, realizar, ajudar a realizar esta finalidade. Então sempre tenha isso em mente. Quando for contratar, a contratação, direto ou indiretamente, vai ter que contribuir para uma dessas finalidades. Isso é interesse público. Dando um contra-exemplo, o interesse público contradiz o interesse privado. Se você contrata algo para favorecer alguém, se você contrata algo para lucrar indevidamente, se você contrata algo para de alguma maneira fazer qualquer coisa que não se relacione nem direta e indiretamente com essas finalidades, você está cometendo um desvio de finalidade. Isso pode ser considerado até um ato de improbidade. Então, por isso é importante a gente ter sempre isso em mente. Combinado? Então, como diz a figurinha ali, ó, é o alvo. Seu alvo é o interesse público. Uma coisa importante é que nós falamos que a realidade é muito complexa. São muitas circunstâncias a considerar. Você tem um alvo que é o interesse público, você vai mirar naquele alvo. Pode ser que o vento mude de direção, pode ser que haja alguma tremedeira na hora e você acabe não acertando o alvo. Então essa é a questão do erro de que nós falamos na apresentação. O problema aqui não é você acertar sempre, seria impossível, o ser humano não é perfeito, ele é sujeito a falhas. Mas é demonstrar que você, quando tomou a decisão, mirou o alvo. Eu pretendia atender aquela finalidade. Se não aconteceu por motivos externos que eu não tinha como saber, tudo bem, faz parte do risco da gestão. Está fundamentado, você vai estar bem defendido, ninguém vai lhe encher o saco. E se encherem, a AGU vai estar aí para defender vocês, vai ser muito mais fácil defendê-los com essa instrução processual bem feita. Beleza? Então nunca esqueçam dessa ideia da finalidade, de mirar o alvo, mirar o interesse público. E deixar claro que fizeram isso. Não só fazer, mas registrar que está fazendo para facilitar quando daqui a 4 anos um órgão de controle for analisar aquele processo, saber que você atuou direito. Beleza? Inciso 2, do mesmo artigo 18, definição do objeto para atender a necessidade, por meio do termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. Esses documentos, termo de referência, anteprojeto, etc., vão ser objeto de aulas específicas. Aqui eu quero deixar claro a definição do objeto. O que é definir o objeto? Após todo aquele estudo que nós falamos, você vai dizer o que eu quero contratar. E aqui você tem que ter um cuidado para elencar as características essenciais necessárias para a sua contratação, para que a sua contratação atinja a finalidade que você anteviu. Se você não define muito bem, as empresas do mercado não vão entender e vão fazer propostas as mais diversas que vai ser difícil comparar.
Já aconteceu numa contratação bem longe do Brasil, em que um órgão queria contratar serviço de desinsetização, desratização e desculpinização. Foi feito bonitinho um estudo, termo de referência, lançou edital. Quando chegaram as propostas, uma empresa apresentou uma proposta de 20 mil, a outra de 120 mil e outra de 200 e poucos mil. Quando eu vi aquilo, eu perguntei, não é possível. Provavelmente as empresas não entenderam o que é para comprar, o que é para contratar. Porque, veja, uma coisa é uma variação normal de mercado. Mas para o mesmo serviço, a empresa apresenta 20 mil, outra 200 e tantos mil, provavelmente elas estão pensando que se tratam de coisas diferentes. Então a definição do objeto é importante para que todo mundo entenda exatamente o que você quer. Tem que ter os requisitos necessários, cada um deles tem que ter uma razão de ser. Se você não sabe justificar o porquê daquela característica, provavelmente ela não deve estar ali. E por outro lado também, você não pode especificar demais. Se você especifica demais, acaba limitando a competição. Às vezes uma pessoa só pode fornecer. Eu lembro de uma peça muito famosa do Frank Menezes, um ator baiano muito conhecido, que faz a peça chamada O Indignado. E ele fazia assim, ele é um monólogo, ele criticava muitas coisas na sociedade. Tem um quadro dessa peça que me marcou muito, que é o perfeito exemplo de uma definição indevida de um objeto. Ele fala que estagiava em determinada secretaria e lá pelas tantas o secretário, o diretor, sei lá quem, mandou ele digitar um edital de licitação. Aí falou que era para ele colocar lá que era para contratar papel higiênico de 27,35 metros com picotes transversais e cheiro de pêssego. Ele terminava perguntando para que alguém quer ficar cheirando a pêssego. Mas a ideia é a seguinte, vejam que quando você ia ver todas essas definições, só uma empresa, do primo do secretário, poderia fornecer esse material. Então vejam, se você não justifica os requisitos, fica parecendo que você está direcionando a licitação. Isso é grave, isso é considerado um crime em matéria de licitação, que é a violação à competitividade, a restrição indevida à competitividade. Então veja, você pode especificar de forma que só uma empresa forneça. Isso é tranquilo, desde que você justifique que precisa daquilo e que só aquela empresa pode fornecer. Se você não conseguir justificar um requisito e aquilo for causa de exclusão, isso pode gerar uma alegação de que está havendo um direcionamento. Então vejam que se a exigência ela é rigorosa ou não, ela é devida ou não, repousa na fundamentação, não na necessidade assim. Você pode especificar a cadeira de modo a só aceitar aquele material que não gruda chiclete? Se você justificar que aquilo que vai atender melhor possível o interesse público, pode. Agora, se qualquer cadeira atenderia e você escolhe aquela sem justificar, aí você pode ter problemas. Então vejam que a definição do objeto é muito importante para a saúde do processo de contratação. E essa definição vai ser realizada nos documentos que serão vistos ao longo deste curso. Beleza? Eu trouxe aqui os demais incisos, a gente não vai poder analisar um por um, mas tudo isso aqui deve ser levado em conta no processo do planejamento da licitação. Condições de execução em pagamento, preços, a elaboração do edital, do contrato, das minutas, para isso existem os modelos da Advocacia Geral da União, pela Câmara Nacional de Modelos, da qual tenho a honra de participar, regime de fornecimento de bens, modalidade de licitação, ou seja, todas as circunstâncias que são necessárias para que o processo possa se desenvolver. Isso aqui vai ser também analisado a partir ao longo do curso, aquilo que for mais relevante, beleza? Então, mais um dever de casa, dá uma lidinha aí no artigo 18 nos demais incisos para verificar eventuais dúvidas e saná-las, com os colegas e com os demais aqui do curso. Beleza? Então agora vamos entrar em algumas boas práticas do processo de contratação. O que é que a gente recomenda? Então, a orientação normativa da AGU número 2, ela é antiguinha, mas ela ainda é muito válida. Só deixar claro, a orientação normativa da AGU são normas, enunciados aprovados pelo Advogado-Geral da União que vinculam toda a administração pública federal. Então, deriva da interpretação dos casos que chegam da legislação para que uniformize o entendimento em toda a administração pública federal. Então, nós temos lá que os instrumentos de contrato, convênio e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo administrativo, autuado em sequência cronológica. Por que isso é importante? No mesmo processo tem que estar o edital, tem que estar o contrato, tem que estar os aditivos, tem que estar os comprovantes de pagamento, tudo em ordem cronológica, para evitar o quê? Evitar que você se perca. Há alguns órgãos que no passado usavam esse expediente de fazer a contratação num processo e a execução contratual no outro, e cada pagamento mensal gerava um processo específico.
Na época do processo físico, vinha aquela coisa amarrada de barbante, uma coisa horrorosa, tem que sair catando o documento de um processo em outro. Acaba desamarrando um negócio daquele. Hoje, no processo virtual, você às vezes tem aquela vinculação, né? Mas ainda assim, muitas vezes um órgão de controle pede um processo, você manda só aquele, não manda o anexo que estava o documento que você precisa. Então, por isso que tudo que acontecer no processo, você registra no processo. Um outro caso real que aconteceu bem longe do Brasil foi um caso em que uma autoridade decidiu não renovar um contrato X, dizendo que esse contrato não era vantajoso porque a empresa não estava atendendo devidamente. A empresa representou no TCU, no CGU e na Justiça, alegando que aquilo ali tinha sido uma forma de persegui-la e que foi só para gerar um novo contrato muito mais caro. Aí os órgãos de controle pediram um documento, o processo, né? Chegou lá a notificação dizendo que aparentemente tinha gerado um prejuízo erário de 1 milhão e não sei quanto. O gestor deu um pinote da cadeira e foi conversar comigo. Tá bom, traz o processo para dar uma olhada. Chegou lá, eu vi o processo, eu só via documento, aquele carimbinho atrás da folha, né? Aquela certidãozinha. Atesto que o serviço foi prestado a contento, atesto que o serviço foi prestado a contento. Aí eu só perguntei, mas meu amigo, você disse que foi porque o processo não estava sendo bem executado e contratou uma muito mais cara, mas a empresa que está dizendo que você está dizendo que ela executou tudo ao contento, tudo bem? Ela, não, olha o que foi, será que o processo físico ainda? Na verdade, ela vinha assim, e estava notificando ela várias vezes, ofício, ordem de serviço, perdendo prazo. Eu, sim, cadê essas notificações? Sem brincadeira, ele chegou aqui, ó, aí foi naquele armário de metal, abriu a última gaveta, puxou e mostrou tudo lá embolado. Aí eu disse, ó, meu amigo, me ajude também a te ajudar. Pega esses documentos todos, junta no processo, certifica que você não juntou na época por algum motivo, que a gente disse que o problema aqui foi só de forma e não de conteúdo. Você contratou um mais caro dizendo que aquele dali não estava atendendo e que a empresa tinha como provar que a empresa não estava atendendo e que por isso precisava, só que você não tem como ver um processo. O auditor não tinha como adivinhar. Aí ele passou a noite juntando tudo para dar tempo de a gente fazer a defesa mostrando que estava demonstrado. Então vejam, o fato de não estar no processo todos aqueles documentos necessários para defender uma decisão, para demonstrar que o direito daquela empresa foi respeitado, isso ele ficou algumas noites sem dormir. Então essa orientação normativa é relevante por isso. Tudo o que acontecer no processo, você junta no processo. Coloca lá um despachozinho de juntada, bota o documento. Se não precisar, ótimo. Sobrar é melhor do que faltar, beleza? Outra coisa importante também. Hoje, na época de processos eletrônicos, a gente tem sistemas diversos que se comunicam. A maioria dos órgãos que a gente atende atuam com o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Nós, da Advocacia Geral da União, atuamos com o SAPIENS, Sistema de Inteligência Jurídica da AGU. Eles se comunicam, muitas vezes, né? Então, a gente precisa de documentos que os dois consigam ler. Então, duas características importantes. Uma delas, quando for juntar PDF, observe de salvar o PDF no formato PDF/A. O que é PDF-A? É aquele documento que ele embute todas as fontes. Aquele documento que é antigo, que vai ser aberto daqui a 4 anos pelo órgão de contas, pode utilizar uma fonte antiga que hoje o pessoal não use mais. Aí, quando for abrir, vai estar tudo desformatado, só vai aparecer um monte de quadradinho e ninguém vai entender nada. Então, na hora de salvar, selecione a opção Salvar como PDF-A, que ele vai embutir no documento todas as fontes utilizadas, fonte é o tipo de letra, para que ele possa ser aberto a qualquer momento no futuro por qualquer equipamento sem ter nenhum tipo de desconfiguração. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, entendeu? A gente está começando a usar processos hoje, que daqui a muitos anos podem vir a ser auditados. Temos que garantir a compatibilidade desses documentos com todas as tecnologias que virão por aí. E outra coisa, salvar no formato pesquisável. Formato pesquisável é aquele que você tem as letras efetivamente, você consegue selecionar e copiar. Por que isso? Facilita muito a gestão do processo. Tem que digitalizar como se fosse uma imagem. Aí você precisa procurar onde está aquela informação, tem que ler o documento todo. Se é pesquisável, você bota lá um Ctrl+F ou Ctrl+L, a depender do programa, já vai direto onde quer. Isso vai te poupar muito tempo, tanto para instruir as suas decisões, como para se defender se no futuro for ser questionado. Então a orientação isso está no decreto específico, inclusive, selecionar com esses dois cuidados, PDF-A e PDF pesquisável. Não são a mesma coisa, são duas questões. A PDF-A que não é pesquisável e vice-versa. Então lembrem de selecionar as duas opções quando forem salvar. E outra coisa, não coloquem no SEI arquivos zipados e para compactado ou em Excel. Por quê? O SEI lê, mas o Sapiens não. Então, quando a gente vai acessar os documentos via Sapiens,
não aparece a tabela Excel, não aparece o zip, dá erro na integração e isso pode gerar perda de informação. O que é que a gente recomenda? Extrai o zip da pasta, salva em PDF ou em HTML, que são os documentos nativos do Sapiens. Mesma coisa do Excel, salva em PDF. Pode até deixar no SEI uma cópia adicional em Excel mesmo, para poder trabalhar depois, mas sempre coloque uma versão em PDF ou em HTML para que a gente não tenha nenhuma perca de informações. Outra boa prática é a padronização dos modelos utilizados. Nós já falamos aqui que a Advocacia Geral da União, por meio da sua Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos, disponibiliza em sua página na internet. Tem lá na página da AGU, tem um botão Licitações e Contratos, clica ali, Lei 14133, você vai ver todos os modelos de contratação direta, de pregão, de concorrência, de termo aditivo. Então, aquele modelo é elaborado por uma Câmara com 15 pessoas com experiência na área, que já trouxe várias questões, considerou vários entendimentos, vários precedentes e redigiu aquelas cláusulas de forma a ter o mínimo de problema possível. Se você usa aquele modelo, você está usando um documento validado por 15 procuradores e advogados, mais um diretor, mais o consultor-geral da União. Se alguém for questionar alguma cláusula, não vai questionar você, vai questionar a Câmara. E de vez em quando aparece lá, vem um ofíciozinho de um órgão de controle perguntando o porquê daquela cláusula. A gente vai lá e explica. Se você usou a cláusula modelo, você não vai ser questionado. Você no máximo vai dizer, olha, vamos levar em consideração isso daqui, que você usou o modelo, bola para frente e use diferente depois. Se for o caso, que muitas vezes nem isso. Entendeu? Então te proteja. Se você inova, muda algo que não é estritamente necessário, você está assumindo para você o ônus. Que você está tomando uma decisão diferente do que já foi tomado por esse colegiado especializado. Então você vai ter um ônus muito maior para dizer por que você mudou. Pode mudar? Pode. Há casos que são mais complexos, que o modelo não se encaixa devidamente, mas se mudar, justifique. Faz um despachozinho. Tem isso no IPP, né, que nós estamos divulgando aqui, é um termo de justificativas. A gente coloca lá uma certificação processual dizendo o que você mudou e por que você mudou. Isso agiliza, inclusive, a análise jurídica, porque se você diz, olha, peguei o modelo X, mas só mudei as cláusulas A, B e C, o procurador ou advogado que for analisar só vai verificar as cláusulas A, B e C, porque ele sabe que você atestou que todo o resto foi o modelo esse que já foi aprovado previamente. Te dá mais segurança, dá celeridade ao processo. Então, vai mudar o modelo? Beleza, faça conscientemente, veja por que isso fica melhor do que o modelo, conversa com o seu assessor jurídico de preferência para alinhar, para não ter nenhum ruído, para que todas as decisões fiquem destacadas e plenamente justificadas, para você não ter problema lá na frente. Então indique que modelo usou, não basta dizer que usou o modelo. Usei o modelo de pregão para contratação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra atualizado em março de 2023, por exemplo. Aí já vai saber qual é o modelo. Às vezes já tem um modelo posterior, às vezes surgiu uma decisão que não foi incorporada no modelo e o procurador já sabe e já vai fazer a devida adequação para te proteger. Lembre sempre que o papel do assessor jurídico é te proteger, da segurança da sua decisão, para que essa decisão possa ser sustentada mesmo que venha a ser impugnada. Beleza? Por fim, utilize a lista de verificação. O que são as listas de verificação? São modelos também previstos no mesmo lugar que os modelos de editais e contratos. E a gente chama também de checklist, né? O que é que você precisa observar no processo? Eu sei que a licitação é muito detalhada, são muitos pontos para prestar atenção, muita coisa para justificar. Então, uma listinha dessa, você vai fazendo e vai ticando do lado, indicando qual é o sequencial, qual é o documento ou qual é a página que você cumpriu aquela exigência. Isso é garantia de que você não esqueceu nada. Então, se você ticou toda a lista, tenha certeza que seu processo vai estar bem instruído. Então, é uma boa prática também. Junta a lista de verificação do processo, mostra que você atendeu tudo que está ali, que aí a própria análise jurídica, a eventual sustentação da sua decisão será muito mais vantajosa. Beleza? Então, aqui são essas boas práticas que a gente chama atenção. Muitas vezes a gente na correria não presta atenção nelas. Essa questão do PDF-A, às vezes eu falo para o colega, o cara nem sabe o que é isso, embora esteja no decreto. Então, é algo que a gente possa sempre levar em consideração na hora de formalizar as nossas decisões, né? De colocar no processo de uma forma que nos deixe o mais protegido possível. E agora eu vou encerrar esse módulo aqui com essa atividade para reflexão, né? Quais as finalidades do seu órgão ou entidade? Nós falamos aqui do IPEA, que é nosso anfitrião, mas como esse curso está disponível aqui na plataforma da AGU e pode ser acessado por qualquer entidade, o dever de casa é esse. Dentre as 165 autarquias que nós temos, os diversos ministérios,
Quais são aquelas finalidades do seu órgão? Você sabe lá de cor? Coloca lá num quadrinho para você lembrar sempre. E pense, como foi o último contrato que você trabalhou? Esse contrato, qual a relação que você enxerga entre ele e a finalidade, essas finalidades do seu órgão? Então, como esse último contrato contribui para atingir alguma dessas finalidades? É um bom exercício para você sempre ver. Pode ser uma conexão direta ou indireta, mas sempre haverá, né? Porque se não houver, provavelmente esse contrato ele precisa ser repensado. E aqui a figura clássica do pensador, né? Porque nós precisamos estar sempre refletindo sobre o que estamos fazendo e não simplesmente fazer o que sempre fizemos. Beleza, até aqui? Então, para terminar, eu trouxe aqui a frase do famoso Alan Kay, né, da tecnologia da informação, que diz que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, a gente tem como prever como é que a nossa decisão vai ser encarada daqui a 3, 4, 5 anos, quando alguém for analisar. Mas a gente pode tomar todas as medidas para ter certeza que nós não teremos problema, ao contrário, as atividades de interesse público serão atendidas da melhor forma possível. Então, termino por aqui. Agradeço demais a atenção de vocês. Estimo um bom curso a todos e até a próxima.